Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso estudo sequenciado da obra Agenda Cristã, que nós já estamos habituados aqui no Instagram do Espiritismo 24 horas, todo sábado e todo domingo às 10 horas da manhã. Que os vossos corações possam estar conectados aos nossos e que nós possamos estar conectados ao nosso Mestre amado, a Cristo Jesus e ao Pai, para mais esse sábado de reflexões sobre essa obra tão grandiosa, tão iluminada, da Lavra Psicográfica de Francisco Cândido Xavier e autoria de André Luiz. Como nós sempre gostamos de dizer, esse trabalho é um trabalho que precisa da divulgação espontânea de cada um dos que aqui estão. Portanto, nós ficaríamos profundamente agradecidos se houvessem convites, se houvesse o chamamento para que outras pessoas pudessem estar conosco, aproveitando aqui das palavras de André Luiz. Capítulo de número 10, o nosso estudo, a nossa metodologia é aquela que já conhecemos. Nós fazemos a leitura e depois retornamos com os comentários. Betão Orlando, bom dia. Conceição, bom dia. Nós estávamos com saudades. Alguns estudos que você não estava aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Capítulo 10, nos momentos graves. Uma mensagem, um capítulo delicioso de se estudar. André Luiz irá nos dizer que nos momentos graves, nos momentos de turbulência, de tormentos tempestuosos da nossa vida, ele vai nos ensinar a, primeiro, use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência, de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas em vez de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, a nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame os seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Primeira lição de André Luiz. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. A vida tem os seus momentos que nós precisamos lutar. Na verdade, durante toda a vida, nós precisamos lutar. Nós precisamos demonstrar coragem, nós precisamos demonstrar resiliência, nós precisamos demonstrar resignação. Porém, é uma luta com critérios edificantes. Lutar, sim. Esforçar-se, sim. Mas não manter um estado permanente de guerra. Quando nós estamos em um estado permanente de guerra, a nossa vida não é boa. Porque nós estamos sempre preparados para o ataque alheio. Nós estamos sempre enxergando as situações, as pessoas e as circunstâncias como se elas fossem a todo momento nos prejudicar. Por isso que o estado de guerra não é uma vida boa. Nós precisamos reconhecer que a vida tem suas lutas, que a vida exige coragem
que a vida exige resignação, que a vida exige resiliência, mas nós precisamos estar calmos. Nós precisamos ser pacíficos. É muito difícil viver esperando sempre um conflito. É muito difícil viver esperando sempre que os outros nos prejudiquem. É muito difícil viver aguardando as pancadas das situações e circunstâncias que nos cercam. Portanto, evitemos o estado constante de guerra. Abracemos uma conduta pacífica, uma conduta que luta, mas que luta de forma virtuosa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência minuto a minuto. E aqui eu gostaria de aliar esse ensino de André Luiz a outro que ele nos lega mais à frente também na própria lição. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. As nossas individualidades têm um grande problema. Nós queremos ver tudo solucionado ao nosso tempo. E o nosso tempo é muito efêmero. O nosso tempo é muito rápido. E não é assim que a existência funciona. Confiemos no tempo de Deus. Aguardemos as circunstâncias que são filhas dos desígnios do Altíssimo e que vão modificando a experiência minuto a minuto. E se a questão é excessivamente complexa, se aquele assunto é excessivamente turbulento, tempestuoso, aguarde. Aguarde mais um dia, aguarde mais uma semana. O tempo não passa em vão. Quantas decisões já não tomamos em nosso dia a dia, que se tivéssemos esperado mais um dia, mais uma semana, mais um mês, aquele tormento, aquela tempestade, aquele problema teria sido solucionado sem precisarmos ir às raias do desespero. Confie no tempo. Confie no momento divino. Não apresse nada. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Lute aquela luta dignificadora, sem o estado de guerra. Movimente todas as suas forças para o trabalho. Porém, não se desespere. O tempo não passa em vão. E as experiências, filhas dos desígnios do Altíssimo, as circunstâncias que nos são legadas pelo Pai, vão modificando as nossas estradas, os nossos caminhos, os nossos passos, minuto a minuto. Eduardo Gibelli, meu irmão, bom dia. Vamos nos desarmar para que possamos amar. Beijo no seu coração, meu irmão. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas em vez de resolvê-los. É interessantíssima essa mensagem de André Luiz, porque ele vai nos convidar a não nos desesperarmos nos momentos graves. Nós vamos perceber que André Luiz estará sempre pontuando, chamando-nos à calma, chamando-nos à paciência, chamando-nos à tranquilidade, chamando-nos, acima de tudo, aqueles que conseguirem ler além das letras, chamando-nos, acima de tudo, à confiança, à fé, à resignação. Evite lágrimas inoportunas. Mesmo nas maiores tempestades, o sol continua a raiar. Por detrás das nuvens, com certeza, mas ele ainda está lá. Ele não desapareceu. Nos teus maiores problemas, nas tuas maiores dificuldades, nos dias mais nublados da tua vida presente, Deus não desapareceu.
Ele ainda está lá, e ainda mais forte. Aquela música sempre nos vem à mente, Pegadas na Areia. É exatamente quando olhamos para trás e percebemos apenas um par de pegadas que Deus está nos carregando. Nas nossas maiores dificuldades, Deus está a nos carregar. Está a nos iluminar. Está como a nos dizer, no mais íntimo dos nossos espíritos, aqui eu estou. Evite as lágrimas. O pranto, o desespero, complica ainda mais as dificuldades, ao invés de solucioná-los. Quando nos desesperamos, fica difícil encontrar os raios de sol que existem e que ainda estão lá. Quando nos entregamos ao pranto inoportuno, nos encarceramos naquela situação de dificuldade e não nos deixamos antever as soluções para os enigmas que se apresentam. Evite as lágrimas inoportunas. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Abrace o teu erro. Abrace a tua sombra. Porque são esses erros, porque é essa sombra que vai te ensinar a ser melhor. Nós temos uma dificuldade em dizer que erramos. Nós temos uma dificuldade em dizer que ainda somos falíveis, principalmente quando abraçamos alguma denominação religiosa, quando nos afiançamos a seguir com maior segurança os passos do Cristo, parece que nós nos envergonhamos de ainda assumir que erramos. Não se envergonhe. Não se envergonhe. Erramos sim. E erramos ainda em grande momento da nossa vida. Caímos muitas vezes de forma desastrosa, mas as quedas não são para a nossa destruição. As quedas são para nos ensinar que há um caminho melhor, que há uma estrada melhor, que há uma individualidade melhor dentro de nós. Se já percebemos as quedas, é porque já melhoramos e muito. Porque em outros idos errávamos e nem nos dávamos conta dessas imperfeições. Agora erramos. Sabemos que erramos, mas que temos condições de melhorar. Não são as nossas quedas e os nossos erros que nos definem. Não somos as piores pessoas, as piores individualidades do universo por errarmos. O que nos define é a nossa capacidade de acertar. O que nos define é a nossa capacidade de melhorar. Nós somos individualidades que erram, mas que estão predispostas ao acerto. E a melhor medida para quando caímos é o nosso reerguimento. Que o nosso erro, que a nossa falha, que as nossas sombras nos impulsionem a sermos cada vez melhores. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. O primeiro e maior exercício é dominar a si mesmo. É se conhecer. É saber quem você é. Quem você é? Questione-se. Quem você é? Você se aceita? Aceite-se. Você é uma individualidade linda. Tudo que existe em você faz parte da obra divina. Você reflete Deus nos menores comportamentos do teu dia. No ato de respirar, você está refletindo Deus. Você é uma individualidade maravilhosa. Você é uma individualidade iluminada. Aceite-se. Domine-se. Conheça-se. Pacientemente. Quando nós nos compreendemos, quando nós ampliamos o rol de conhecimento sobre nós mesmos, nós passamos a conhecer, compreender e interpretar melhor aqueles que estão ao nosso redor, o mundo que nos cerca.
quando nós nos amamos, nós passamos a amar aqueles que estão compartilhando essa experiência maravilhosa conosco, chamada vida. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Cuide da tua casa mental. Cuide da tua energia. Cuide da tua vibração. Não permita que o ambiente barulhento que te rodeia faça morada no teu coração. Seja paz, seja silêncio, seja compreensão, seja paciência, seja abraço, seja conforto, seja carinho, seja consolo, seja amor. Não permita que aqueles ou aquelas que fazem muito ruído por simples questão de gosto venham a desequilibrar o teu dia a dia. Não permita. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, a nossa realidade espiritual é mais visível. Controle, paciência, tranquilidade, resiliência, resignação, fé. Nos momentos em que nós somos chamados ao testemunho, é o momento que nós vamos demonstrar as luzes que existem em nós. Sejamos comedidos, sejamos equilibrados e demonstremos que a nossa realidade espiritual já está apta a alcançar páramos de maior excelência. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Quem fala mal do outro para a minha pessoa, amanhã falará mal da minha pessoa para o outro. Como nós estamos referenciando os nossos irmãos de jornada? Quando nós somos chamados a dar testemunho sobre segundas, sobre terceiras pessoas, quando nós somos chamados a apreciar os nossos irmãos e as nossas irmãs de jornada, o que está saindo? Que som nós estamos emitindo da nossa fala? Deveríamos gotejar leite e mel. Deveríamos transparecer com as nossas palavras comentários os mais amorosos possíveis, por mais difícil que seja o nosso irmão ou a nossa irmã de jornada. E sempre, sempre, sempre que formos chamados a comentar algum ato reprovável, lembremos-nos da indulgência. Lembremos-nos de tentar fazer valorizar o melhor que há naquele nosso irmão e naquela nossa irmã. Tenhamos muito cuidado, porque outros farão referência à nossa pessoa. Como você quer ser lembrado? Como você quer ser referenciado? Como você gostaria que as pessoas falassem de você? Pensou na resposta? Então dê o exemplo. Em hora alguma, proclame os seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Que os nossos atos, que os nossos comportamentos demonstrem aquilo que nós somos. Que a nossa modificação, para melhor, não fique circunscrita a uma fraseologia belíssima,
cheia de vocábulos que talvez não sejam compreendidos. Que a nossa modificação para melhor não fique circunscrita e aprisionada em discursos estéreis. Que a nossa modificação para o melhor possa ser visualizada através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, através do nosso bom proceder, através do nosso ofertar amor para todo o universo que está a nosso redor. E assim o sendo, não estaremos proclamando em gritos estentóricos nos mais altos do monte o quanto somos bons, o quanto somos dignos, o quanto somos pacíficos, o quanto somos amorosos. Os nossos atos demonstrarão, através de um silêncio ensurdecedor, o quanto já estamos adaptados aos desígnios divinos que devem nortear os nossos passos. A virtude não é uma voz que fala, mas sim um poder que irradia. Essas eram as lições de hoje, no capítulo de número 10 da obra Agenda Cristã de André Luiz, nos momentos graves. Lembrando que todos os capítulos anteriores que foram por nós analisados estão disponíveis em nosso canal do YouTube, Espiritismo 24H. E amanhã, se for da vontade do Pai, aqui retornaremos neste mesmo horário para conversarmos sobre o capítulo de número 11, intitulado Medicação Preventiva. Tenhamos um sábado abençoado, com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, e sempre, sempre abraçados e confortados pelo amor do Eterno. Até o nosso próximo encontro. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.